A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, esse é o canal Texto Áureo, seja muito bem-vindo. A lição de hoje é a lição de número 10, o Ministério de Mestre ou Doutor. Lembrando aos irmãos que nós estamos estudando a revista Lições Bíblicas da CPAD com o título Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esse é o segundo trimestre desse ano de 2021. O canal Texto Áureo tinha dado uma pausa temporária por motivos de enfermidade, conforme explicamos no trimestre passado. Nós estamos voltando hoje e quero agradecer aqui ao nosso Deus por ter nos concedido essa vitória e aos irmãos que sempre se preocuparam, mandaram mensagem, aos irmãos que são inscritos, aos irmãos que estavam orando, mesmo sem mandar mensagem, mas oraram por nós. Irmãos, nós temos muito a agradecer aos irmãos. Muitos irmãos nos ajudaram, muitos irmãos contribuíram para o canal, seja em oração, seja em palavra, seja financeiramente. Vários irmãos nos ajudaram e eu e minha esposa, nós aqui, em nome de nossa família, nós queremos agradecer aos irmãos. Deus tem abençoado as nossas vidas, tem curado as nossas enfermidades. Nós estamos cada dia, um dia após o outro, cada dia melhorando um pouco mais e nós continuamos rogando as orações dos irmãos, tá certo? Mas nós esperamos aqui fazer essa obra que tanto amamos para a glória de Deus. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, tá? Deixa o seu joinha aqui, seu like, gostei. E não esquece de deixar um comentário para nos ajudar. O texto áureo da nossa lição de hoje diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dado, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Está lá em Romanos 12, versículo 6 e o versículo 7, a parte que nós vamos frisar é dedicação, haja dedicação ao ensino. A verdade prática que os alunos precisam ficar sabendo é: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por Ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. Então nós vamos falar sobre aqueles que são chamados, que são vocacionados por Deus, aqueles que estão se empenhando nesse ministério de ensino. E eles são chamados para quê? Para edificar a Igreja de Cristo. Isso vai precisar ficar bem patente aos alunos. Os alunos vão precisar sair daqui sabendo. Irmãos, é importantíssima essa lição de hoje. E antes de nós irmos para a introdução, eu já quero deixar aqui uma citação que está lá no Interagindo com o Professor, na revista do professor, diz assim: nunca foi tão necessário como hoje a igreja investir na figura do mestre cristão. Valorize quem se esmera por conhecer mais as Escrituras. É um tempo difícil, tempos trabalhosos, em que há mudança gigantesca socialmente, em vários setores, e nós precisamos estar preparados para ensinar. A igreja precisa de mestres, de pessoas que são capacitadas e chamadas por Deus, cheias do Espírito Santo e dispostas a ser usadas pelo Senhor, a edificar a sua igreja através da palavra de Cristo, o ensino genuíno da palavra de Deus. Quero avisar você, irmãos, se você quiser slides na sua igreja, ó, nós temos aqui, passando aqui do lado, slides, e são gratuitos, são simples, mas são feitos de coração, de uma forma que os irmãos estão vendo, não tem muito texto, porque se é um slide é para ser visual, para o aluno ver e entender, então tem mais imagens aqui, é mais colorido para chamar a atenção do aluno. Você pode baixar e levar aí no data show da sua igreja, passa no notebook, no data show, numa TV, para facilitar o entendimento dos alunos. Alguns só entendem quando vem alguma coisa e esse slide vai te ajudar. Como é que faz para baixar esse slide? Aqui na descrição do vídeo, tá? Sabe onde fica o nome do vídeo aqui embaixo? Do ladinho tem uma setinha para baixo e tem a descrição do vídeo ali embaixo. O professor vai ali, tem ali slide em PDF, o professor vai clicar, vai baixar e vai poder usar na sua sala de aula. Nós temos também um material riquíssimo, um conteúdo com um resumo da lição, com comentários de outros autores, recheado de citações. Nós temos as definições do dicionário, as palavras mais difíceis, nós já explicamos ali do lado. Temos dinâmicas ao final de cada tópico, nesse vídeo aqui também. Fica com a gente aqui que durante esse vídeo nós teremos uma dinâmica ao final de cada tópico para ajudar o aluno a entender o assunto de forma prática. Sabe, saia daquela aula monótona, vamos fazer uma aula envolvendo os alunos. E nesse material o professor também vai ter as dinâmicas por escrito, e muitas outras coisas que o professor vai poder usufruir desse material. É só clicar aqui no link na descrição do vídeo. Se tiver dificuldade, entre em contato conosco, nosso WhatsApp está passando aqui no vídeo. Vamos lá, a introdução diz assim: tão importante é a função do mestre na igreja que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer
tão nobre tarefa. A Bíblia diz em Romanos 12:7, se é ensinar, se o seu chamado é esse, se o dom ministerial que Deus deu a você é esse, ensinar, que haja então dedicação ao ensino, que você se esmere, que você venha se empenhar com todas as suas forças nesse ministério, em buscar conhecimento, em se dedicar à palavra do Senhor, em conhecer a palavra do Senhor e se empenhe também em levar essa informação de uma forma acessível, fácil, objetiva para o aluno que vai te ouvir. Em 1 Timóteo 4,13 diz lá, persiste em ler, exortar e ensinar. É algo que deve haver persistência, perseverança. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. É uma tarefa, irmãos, que ela pode ser cansativa no sentido físico, porque você vai ler muito, você vai estudar muito, você vai se empenhar a sanar todas as dúvidas que o professor tenha e que por um acaso algum aluno também possa ter. O professor vai buscar tudo isso, vai buscar em oração, vai viver aquilo que ele está aprendendo para aí poder ensinar. E isso pode até causar um cansaço físico, mental, mas eu digo para os irmãos que é algo que eu vivo e algo que eu amo, é a satisfação de ser usado pelo Senhor para ensinar a palavra. E não tem preço que pague isso. Você que é professor e está me assistindo sabe como é isso. Ensinar aquilo que Deus quer que seja ensinado, a sua palavra, sem alterar nada, sem, ter manipulações, ensinar aquilo que Deus quer, aquilo que Jesus falou. Isso, irmãos, não tem preço que pague saber que nós estamos sendo chamados e usados pelo Mestre dos Mestres. O primeiro tópico diz lá, Jesus, o Mestre por excelência. O primeiro subtópico fala do Mestre da Galileia. Irmãos, falar de Jesus é algo maravilhoso. Estamos falando de ensinar e ninguém melhor do que o próprio Jesus, que é o Mestre dos Mestres, para ensinar. Aqui na nossa revista, o comentarista, pastor Elinaldo Renovato, ele deixa escrito lá, doutor incomparável, dizendo que Jesus é um doutor incomparável. A palavra doutor, em um de seus significados, ela quer dizer aquele que tem habilidade para ensinar outros. Então Jesus, ele tinha essa habilidade de ensinar incomparável, não dá para comparar com ninguém que você conheça a forma com que Jesus ensinava. Jesus percorria toda a Galileia, a região ao norte de Israel, ele percorria toda aquela região ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Jesus fazia isso e o pastor Elinaldo Renovato, ele deixa um comentário no seu livro, eu gostei e trago aqui essa citação. Se você quiser depois essa citação em imagem, você pode ir na nossa página no Facebook e lá você vai encontrar também várias citações em imagem para você compartilhar com outras pessoas no seu grupo. Vá lá na nossa página no Facebook, pesquise lá, texto áudio, você vai encontrar a nossa página. O pastor Elinaldo diz assim, Jesus era um mestre perfeito. Além de pastor, pregador, missionário e evangelista, ele exercia com excelência a missão de ensinar. Ele evangelizava e discipulava de maneira eficaz. Ele era o mestre perfeito, ele era o doutor incomparável. Quando ele ensinava, todos entendiam e, embora ele seja o mestre dos mestres e ensinava perfeitamente, nem sempre todos ficavam satisfeitos. Claro, porque como vemos aqui, mesmo que vamos falar mais à frente, as pessoas não ficavam indiferentes, elas tinham que tomar uma atitude, ou iam amar Jesus ou odiar, porque Jesus ele falava daquilo que as pessoas estavam precisando e não aquilo que elas queriam ouvir. Jesus sabia o que cada um precisa. E neste vídeo eu quero falar para você, professor e professora. Jesus, ele sabe o que você está passando nesse momento e a forma como que você está estudando para dar aula. Ele conhece as suas intenções, as intenções do seu coração e o Espírito Santo, eu tenho certeza que ele está aí com você para te ajudar nas suas necessidades. Talvez você pode falar, mas eu não tenho condições de ter talvez uma Bíblia de estudo, talvez isso. Calma. Nós estamos aqui para te ajudar, tem muito material que a gente pode passar e Deus está vendo o seu coração, as suas intenções, Deus te chamou para esse ministério e Deus vai te ajudar e te capacitar, tá bom? Fica tranquilo, não tenha medo, mas simplesmente busque conhecer ao Senhor, busque estar na sua presença, tá bom? Deus vai te ajudar, o Espírito Santo está com você em sala de aula, abençoando a tua classe. Os sermões e ensinos e discursos de Jesus, eles eram inflamados pelo amor às pessoas. É outra coisa que nós, professores, precisamos ter. Não ensinar para se aparecer, não ensinar para ser elogiado, não ensinar para dizer que somos superiores. Não, nós ensinamos porque amamos os nossos alunos. Jesus ensinava as pessoas porque sabiam que elas estavam indo para um destino errado. Jesus queria direcioná-los
a voltar os olhos a Deus e levá-los ao céu. Jesus estava olhando para eles e vendo a forma como eles estavam vivendo, e que Jesus queria salvá-los, resgatá-los, olhava para as almas e falava: eles estão precisando, carentes de Deus. E Jesus ensinava-lhes o caminho com amor para todas as pessoas. Por isso também Jesus, além de ensinar, curava. Porque Jesus se colocava no lugar dessas pessoas, via a necessidade. E nós, como professores, devemos ver a necessidade dos nossos alunos que estão ali na nossa sala de aula. E falar uma linguagem, algo que eles estão necessitando. Ou seja, levar a palavra de Deus de uma forma que eles entendam e apliquem nas suas vidas. Diferente dos escribas, o nosso mestre, Jesus, ele ensinava como quem tinha autoridade. Jesus, Deus encarnado, aquele que é o Verbo, que estava com Deus, que é Deus, ele veio falar daquilo que ele sabia, a palavra de Deus. Ele é a palavra. Então Jesus não falava como os escribas. Os escribas, quando ensinavam, nós vemos que a multidão se admirou lá em Mateus 7, 28 e 29, porque os escribas, quando eles falavam, eles citavam a lei, citavam as tradições, eles podiam citar talvez outros escribas mais famosos, olha como eles faziam assim, faziam assim. Então nós acreditamos que a lei quer dizer isso e isso e isso. Eles falavam, nós achamos assim. Mas Jesus, quando chegou, ele disse, olha, o meu Pai que está no céu, ele ensinou assim, eu conheço, eu tenho intimidade, eu sei o que ele quis dizer quando Moisés registrou na lei lá em Êxodo, quando Moisés registrou lá em Levítico, quando o profeta Isaías falou, você sabe do que eles estavam falando? Pois eu sei, porque eu estava lá, eu conheço. Jesus falou com autoridade. Então Jesus, ele não ensinava teorias abstratas ou acadêmicas que impressionavam pela forma de falar, não. Ah, ele fala muito bem, olha como ele sabe colocar a voz. Não é não. O ensino de Jesus era bem recebido pelas multidões porque ele vivia o que ensinava, ele ensinava o que vivia, e Jesus é a própria palavra. Ele sabia do que ele estava falando. Ele estava falando do Pai, ele estava falando daquilo, ele estava cumprindo a sua missão. E uma das maiores causas do descrédito, segundo o pastor Erinaldo Renovato, uma das maiores causas do descrédito no evangelho pregado por muitas igrejas e muitos pregadores é a falta de autenticidade na vida deles. Jesus demonstrou com sua palavra e com seus feitos que era um mestre divino. Ele pregava o evangelho vivo, que não consistia apenas em belos sermões, mas em vidas transformadas. As pessoas olhavam para Jesus e para os alunos de Jesus, para os discípulos, e viam que a cada dia esses discípulos eram homens e mulheres melhores, eram pessoas melhores. E é dessa forma que nós precisamos analisar a nossa classe. Os nossos alunos, por exemplo, há 2 anos atrás, compare, eles são pessoas melhores hoje? Eles têm mudado o trato com sua família, o trato com seus semelhantes? Como eles têm agido? Tem melhorado? Então está surtindo efeito esse ensinamento. Porque o ensino que não resulta em prática é um ensino que alcança só a mente e não vai adiantar nada. Nós precisamos, como professores cheios do Espírito Santo, precisamos alcançar os corações. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então, por isso que eu digo, submeta-se ao aprendizado com o Espírito Santo na palavra de Deus, para que possamos alcançar não só as mentes, mas os corações, e os nossos alunos tenham vidas transformadas, eles saibam aplicar. Que não seja só no blá 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 que nós venhamos falar somente, mas que seja, quando falarmos, que seja algo simples, puro, que seja algo fácil do entendimento deles e que eles possam aplicar na vida deles. Eles saibam, essa palavra que eu aprendi hoje, então agora, a partir de hoje, eu preciso fazer isso, isso e isso. Eu costumo sempre falar, o professor ele não vem para complicar, ele precisa vir para facilitar. O professor não precisa encher de dúvida e encher a cabeça do aluno de conhecimento. Não, o professor precisa vir e trazer ao aluno algo fácil e prático para que o aluno possa praticar. É como se nós não levamos a classe inteira lá para o fundo do poço para pegar a água, não. Nós vamos lá com a nossa cordinha, com o nosso baldinho, vamos lá, pegamos a água do poço, puxamos, trazemos e colocamos nos copos dos alunos. Ensinamos ele a buscar água? Sim, ensinamos, mas precisamos entender e facilitar o entendimento para o aluno. Nós não podemos falar inglês, sendo que nenhum dos nossos alunos sabem ou entendem a língua inglesa, por exemplo. Então, fale numa linguagem que seus alunos vão entender, que vai facilitar para ele. A Bíblia de Estudo e Aplicação diz que os doutores da lei frequentemente citavam tradições e autoridades destas para apoiar seus argumentos e interpretações. Mas Jesus falou com uma nova autoridade, a própria.
Ele não precisou citar outra fonte, porque ele é a palavra, o verbo vivo, ele é a fonte da água viva. Então Jesus não precisava de citar mais ninguém, ele tinha autoridade, todos viam isso. E quando ouviam, todos que ouviam tinham duas opções, ou amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvir Jesus e ficar parado. Ou você ia amar ou você ia odiar. Porque Jesus fazia o seguinte, aquele que estava acomodado, parado, sabe, aquele que estava na indecisão, Jesus transtornava a consciência dessa pessoa para que ele fizesse alguma coisa. E Jesus aquietava o coração do que estava perturbado. E assim deve ser também o nosso ensino. Aprendamos com Jesus. Ao aluno seu, na sua sala, que está sofrendo nesses momentos de pandemia tão difíceis, ele está transtornado, está perturbado, está, sabe, com o coração inquieto, que é a palavra, o ensino da palavra de Deus, no próximo domingo. Venha acalmá-lo, venha dar assim um alento para a sua alma, que essa palavra de Deus que você vai ensinar, professor, com muita dedicação, venha cair em seus corações que estão talvez estremecidos ou ansiosos, que venha servir de consolo para cada um deles. E se tem algum dos irmãos, dos alunos, que estão acomodados, parados, não querem mais fazer nada na obra de Deus, eles acham que não precisam, que não tomaram decisão, que essa palavra chegue ao coração e venha causar uma mudança, um impacto, e eles venham tomar uma decisão por fazer mais para o Senhor. Não é uma aula qualquer, é uma aula especial, essa lição 10. Então se prepare em oração, se prepare estudando, porque Deus vai falar com a tua classe e vai haver mudança. Segundo subtópico fala do mestre divino. Um mestre da lei chamado Nicodemos, os irmãos vão lembrar, ele era mestre da lei, versado nas letras bíblicas da época do Antigo Testamento, ele reconheceu em Jesus um personagem comum no seu tempo. Ele afirmou que Jesus não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. E Nicodemos, sendo mestre da lei, analisou e falou, olha, conheço os colegas, conheço todos que ensinam, mas o Senhor é diferente. O Senhor, além de falar, o Senhor faz. Ninguém pode, ele disse, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Os nossos amigos, nós aqui ensinamos só, mas o Senhor ensina e faz. O Senhor fala e vive. O Senhor fala e acontece. Quando Deus diz, haja luz, há luz. Lá no princípio, Deus disse, haja luz e houve luz. E quando Jesus ensina e fala, haja luz, o entendimento das pessoas são aclarados, fica mais fácil de se entender. Jesus é chamado de mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. E eu quero trazer para os irmãos, como Jesus é um mestre divino, incomparável, algo que o pastor Elinaldo Renovato nos traz um livro de apoio. Eu indico até os irmãos que puderem adquire esse livro de apoio na CPAD. É um livro excelente do pastor Elinaldo Renovato, Dons Espirituais e Ministeriais. E ele deixa claro lá em seu livro algo lindo. Olha só, o mestre dos mestres, Jesus, deixou-nos grandes exemplos de sua pedagogia. Vamos ver 5 coisas que nós podemos aprender com Jesus. Primeiro, Jesus conhecia a matéria que ensinava. Ele não ia para a classe sem saber o que ele estava falando. Ou seja, ele não ia numa sinagoga ou falava com os discípulos sem saber. Ele conhecia o assunto. Jesus sabia do que ele estava falando. E o professor tem que aprender com Jesus, ir para a sala, saber do que está ensinando, ter conhecimento. Se você vai dar aula e vai falar sobre algo desse tamanho, você precisa estudar isso. Porque se alguém pergunta a respeito de outras coisas, né? Então o professor precisa ter conhecimento daquilo que vai ensinar, da palavra de Deus. Jesus conhecia os seus alunos. Você conhece os alunos? Porque Jesus atendia a necessidade, isso eu não estou querendo dizer a vontade dos alunos, atendia a necessidade com o seu ensino. Jesus via, olha, essa pessoa está precisando de paciência, precisa ensinar sobre paciência. Jesus ensinava sobre paciência aos seus alunos porque ele conhecia. Esses alunos estão precisando de um conforto nesse momento e Jesus dava um conforto na hora certa. O professor também precisa conhecer os seus alunos, conhecer o que eles estão passando, o que eles estão precisando e ajudá-lo na sua dificuldade de aprendizado, porque tem alunos que têm dificuldade de aprender. Então veja, olhe no olho de cada aluno, veja se eles entenderam a mensagem transmitida, traduza para outras palavras para que seja melhor de eles entenderem esse ensino. E claro, conte com o auxílio do Espírito Santo, porque ele é quem faz alcançar os corações. Terceiro, Jesus reconhecia o que havia de bom em seus alunos. Jesus via os seus alunos e sabia as qualidades de cada um deles e usava essas qualidades. Quarto, Jesus ensinava as verdades bíblicas de modo simples e claro. Jesus não dificultava. Jesus
já trazia a verdade pronta para os seus alunos, pronto para eles aplicarem nas suas vidas. E olha só o quinto e último. Ele variava o método de ensino conforme a ocasião e o tipo de ouvintes. Jesus usava parábolas, perguntas, discurso, preleção, leitura, demonstração, e é essa a proposta que nós trazemos aqui para o canal Textuário. Varie os métodos com que você ensina. Faça pergunta aos seus alunos de vez em quando. Use slides para que eles possam ver. Use um material para o professor buscar mais conhecimento. Traga alguma coisa nova. Use as dinâmicas que nós vamos fazer daqui a pouco, as 3 dinâmicas, para chamar a atenção dos seus alunos. Porque Jesus ele variava de métodos, conforme os ouvintes. Imagine você, Jesus andando, e de repente ele olha para o lado, tem um agricultor lançando as sementes, semeando. Jesus fala, olha, a palavra de Deus é como as sementes. Olha ali o semeador, está vendo? Jesus, ele está lançando a semente, a palavra de Deus é assim. Às vezes ela cai num lugar bom. E quando cai num lugar bom, olha como a plantação fica bonita. E Jesus já mostrava outra plantação, porque Jesus queria que eles vissem na prática como era. Então Jesus fazia comparações, analogias, Jesus fazia parábolas. Em todos os seus discursos, Jesus variava os métodos. E o professor também precisa utilizar dessa forma. Aprendamos com Jesus. Amém, meus irmãos? O terceiro subtópico fala do mestre da humildade. Era inimaginável um mestre curvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era mestre e deu o exemplo aos discípulos. De repente, Jesus, olha João 13, do 3 ao 5, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado na sua mão todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, Jesus, sabendo do seu chamado, ele levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, ou as suas vestes, sua capa, e tomando uma toalha, cingiu-se, colocou aqui em volta da cintura, depois pôs água numa bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar com essa toalha com que ele estava vestido. Você já imaginou que coisa maravilhosa? O Filho de Deus, o Deus encarnado aqui. Ele vai se rebaixar a ponto de fazer um serviço que nem escravos judeus faziam. Eram os escravos estrangeiros. Lavar os pés antes de uma refeição ou em uma reunião era a obrigação de um escravo. Jesus, no momento em que ele queria ensinar os discípulos uma lição, eu imagino tudo silêncio. Os discípulos ali vendo Jesus, de repente se levanta da mesa, pega uma bacia, tira a sua capa, põe essa toalha, todo mundo olhando atento e Jesus, sem falar a palavra, Jesus chega para o pé do primeiro discípulo, joga água, lava o pé, todo empoeirado, forma aquela lama, Jesus lava todo aquele pé, passa aquela toalha, limpa ali em seus pés, lavando seus pés, fazendo o serviço de um servo. Isso, irmãos, causou um impacto muito grande na mente dos seus alunos e creio que nunca eles esqueceram os seus discípulos. Isso ficou gravado. Sabe por quê? O ensino de Jesus não era um mero discurso. O ensino de Jesus era espírito e vida, era prático o ensino de Jesus. Então Jesus ensina de uma forma prática. Você imaginou quando Jesus levanta, pega uma toalha, pega uma bacia, todo mundo fica olhando, e é isso que nós aqui do canal Textuário incentivamos você, professor, a fazer. Quando você vai fazer uma dinâmica, os alunos param, começam a olhar o que vai sair daí. É um ensinamento prático. Sair da teoria e ir para a prática para que eles possam também entender. E aí Jesus dá uma lição de humildade e lavando os pés dos discípulos. Jesus fala que vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, ou seja, devemos ser humildes. Orlando Boyer, em seu livro Espada Cortante, ele traz para nós uma frase que diz assim: onde há um grupo lavando os pés uns dos outros espiritualmente, ou seja, se humilhando uns aos outros, ali há um grande avivamento. Não somos bem-aventurados só pelo compreender essa lição, mas pelo praticar. Não ensinemos que esta é uma lição para inculcar ao próximo, mas vamos praticá-las em nossa vida. Nós não estamos ensinando para que os alunos venham saber lavar os pés. Nós, professores, que vamos ensinar, devemos saber nos humilhar. Quando não souber uma resposta, fale, olha, perdão, eu vou procurar. Se errou alguma palavra que leu, não hesite em pedir perdão. Perdão, irmãos, eu errei na leitura dessa palavra. Que nós sejamos humildes, que nós saibamos entender que tem pessoas que têm, às vezes, mais sabedoria do que nós, com certeza. Tem pessoas que têm mais conhecimento, que nós saibamos assumir os erros e saibamos aprender com aqueles que já foram ensinados pelo Senhor por mais tempo. Vamos, irmãos, nesse momento para a dinâmica 1. Vamos lá. Essa dinâmica tem como título Humildade na Prática.
E o professor vai poder usar, né, na aula, no seu grupo e também, se precisar, em algum dia, mais para frente, em alguma outra ocasião, essa dinâmica pode ser usada para humildade, para ensinar, falar sobre ensino, sobre prática, sobre discipulado, sobre exemplo. Então, sempre que precisar, essa dinâmica vai ser útil para isso. O que o professor vai fazer? O professor pode cortar vários pedaços de papéis, pode ser até menor que esse, entregar um pedaço de papel para cada aluno, o professor também fique com um, e uma caneta ou lápis para cada um dos alunos também. Depois que o professor entregar, todo mundo está certinho, o professor vai pedir para que cada aluno escreva no papel do colega que está do lado, do vizinho ali que está do seu lado, com o papel, escrever no papel do vizinho a palavra soberba, porém com a caneta ou lápis com a ponta virada para cima. Não pode abaixar, tem que virar para cima e sem pegar o papel do próximo, colocar na parede ou colocar para cima. Não, sem mexer no papel do próximo. Tem que escrever a palavra soberba no papel do aluno que está próximo, sem virar a caneta. A caneta tem que estar para cima, ou o lápis com a ponta para cima. É claro, alguns deles vão tentar, outros nem vão tentar, porque já vão ver que vai ser impossível. O professor pergunte, é possível, gente? Por que não é possível? Eles vão falar, porque para escrever tem que virar a caneta para baixo. Aí o professor fala, muito bem, então já que não foi possível, vamos fazer o seguinte. O professor chame um aluno à frente, peça para ele trazer o seu papel, apenas um aluno, e ele vai trazer o papel dele à frente. O professor vai pegar esse papel da mão dele e vai dizer assim, observe o que eu vou fazer, a forma com que eu vou fazer, porque você também vai fazer lá com o aluno que está do seu lado. Então o professor vai pegar a caneta, que estava virada para cima, vire a ponta para baixo, escreva, sem falar nada para ninguém, a palavra humildade. Então aqui, escrito a palavra humildade, o professor vai pegar esse papel, vai devolver para o aluno, pergunte para ele, você viu o que eu fiz, a forma que eu fiz? Muito bem. Então você vai voltar para o seu lugar e você vai fazer a mesma coisa que eu fiz no papel do colega que está ao seu lado. O aluno vai chegar lá, vai sentar, vai pedir o papel do aluno, ou pode ir até o lugar dele, e vai pegar o papel dele, do mesmo jeito que o professor fez, abaixando a caneta, vai escrever a palavra humildade. Assim que ele fizer isso, ele vai pedir para o aluno que está do lado, faça isso também com o próximo aluno. E assim todos os alunos vão fazendo um após o outro, fazendo um escrevendo na folha do outro. Quando chegar no último, o último pode vir escrever na folha do professor, que vai estar em branco. Muito bem. O professor pode concluir dizendo que a caneta representa cada um de nós. Enquanto a caneta está com a ponta para cima, é impossível escrever alguma coisa no papel, simbolizando assim que enquanto não nos humilharmos e continuarmos falando e agindo soberbamente, achando que somos mais, nós não seremos úteis, nem poderemos ensinar com eficácia alcançando os corações. O professor pode comentar ainda que a caneta do professor escrevendo no papel do aluno, naquele momento que pegou e estava escrevendo, representa Jesus agindo com humildade, lavando os pés do discípulo, deixando uma marca, deixando a vida de cada um dos seus discípulos marcada com o ensinamento prático da humildade. Não foi em palavras, foi na prática que Jesus fez. E é importante também ressaltar que da mesma forma como o professor pediu para o aluno imitar o que o professor fez, o aluno pede, me imite, assim também Jesus nos convida a ensinar e a discipular com humildade. Amém, meus irmãos? Nós vamos para o segundo tópico. No segundo tópico diz lá, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Primeiro, uma ordem de Jesus. Vamos lá. Antes de ascender aos céus, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Então nós vamos falar nesse momento sobre a ordem de Jesus que o Senhor deu para que nós ensinássemos. E começou lá com a igreja primitiva, ou seja, os discípulos que andavam com Jesus, após serem batizados com o Espírito Santo, eles começaram a cumprir essa missão de levar o evangelho, de ensinar aos outros, de discipular. Jesus, então, antes de subir aos céus, no período que ele esteve aqui na terra, antes de ascender, de subir ao céu, ser elevado ao céu, ele determinou, ele deu uma ordem aos seus discípulos, olha, vocês precisam ensinar todas as nações a guardar tudo o que eu tenho falado. Vamos observar bem que Jesus pediu para que nós ensinemos sem discriminação, ou seja, todas as nações, sem escolher
Isso inclui nossa família, isso inclui nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, isso inclui a todos, para ensinar todas as nações. E ensinar o quê? Jesus pediu para que ensinasse a guardar todas as coisas. E esse guardar tem o sentido de praticar todas as coisas que ele tem falado. Então, nós precisamos ensinar de uma forma prática, ou que a pessoa entenda a forma com que praticar tudo o que Jesus disse. Tudo o que ele disse. Não é para ensinar qualquer invenção humana. É para ensinar. Jesus pediu para ensinar aquilo que ele falou. Mas não é para ensinar para a pessoa ter conhecimento, para alcançar a mente. Mas Jesus pediu para que nós ensinássemos as pessoas a entenderem como praticar o que Jesus falou. É isso que nós precisamos ter em mente, professor. Toda vez que for ensinar, saiba como alcançar os seus alunos de uma forma que eles também saiam dali sabendo, olha, segundo a aula de hoje, a partir de hoje eu preciso agir dessa forma. Eu vou ter que agir dessa maneira. Eu preciso mudar minha atitude. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir essa ordem de Jesus. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, Jesus, através do Espírito Santo, dotou, ou seja, capacitou alguns dos seus servos com um dom ministerial específico de mestre ou doutor. Esse dom é uma capacitação, como já dissemos, sobrenatural do Espírito Santo. Jesus, então, deu uma ordem. Mas quando ele dá a ordem, ele não só disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, Jesus dá uma ordem, ainda nos dá a sua presença e ainda capacita alguns com um dom especial e sobrenatural para ensinar. Então, irmãos, não é qualquer coisa ensinar. Ensinar é algo lindo e vem um dom de Deus. Que quando você vê uma pessoa com dom de ensinar, você vê, nossa, essa pessoa ela falou aquilo que até hoje eu nunca entendi de uma forma clara. Eu consegui entender esse texto bíblico, eu consegui entender toda a lição, isso ficou gravado no meu coração. Sabe quando você ouviu uma pregação, um ensino da palavra, ficou gravado no seu coração e aquilo mudou a tua vida? É porque essa pessoa é cheia do Espírito Santo, tinha o dom de ensinar, estava vocacionado para isso, estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Ou seja, chamado por Deus, ensinando a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Nós precisamos continuar aprendendo para depois ensinar. O professor não pode relaxar, então é um dom, então não preciso buscar. Não, precisa sim. Precisa estudar, precisa ler bastante, nós vamos falar isso mais para frente. Segundo, a doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2,42 informa-nos que os primeiros convertidos, eles perseveravam, eles continuavam na doutrina dos apóstolos, estavam aprendendo constantemente o ensino dos apóstolos. Doutrina quer dizer ensino, o ensino que os apóstolos estavam ensinando. Essa doutrina dos apóstolos, que nós chamamos assim, ela trata-se do conjunto de ensinos de Cristo ministrado por eles, pelos discípulos, pelos apóstolos, de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. A Bíblia de Estudo NVI vai trazer aqui, eu vou deixar essa citação aqui, se quiser anotar, pode anotar, se não, pode ir lá na nossa página no Facebook, nós deixamos as citações lá. O ensino dos apóstolos incluía tudo que o próprio Jesus ensinara, sobretudo o Evangelho, que se centrava na sua morte, sepultamento e ressurreição. Você pode ver isso. Os apóstolos, quando ensinavam, quando tinham seus sermões, Atos 2, quando Pedro falou, Atos 3, Atos 4, 1 Coríntios 15, Paulo falando, eles sempre focavam os ensinos na morte, no sepultamento e ressurreição de Jesus, na salvação do homem, na obra de Jesus, que Jesus veio fazer. Era esse o foco da mensagem. E não mudou. Era tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez. É isso que nós devemos ensinar. Era um ensino incomparável por vir da parte de Deus e por estar revestido da autoridade outorgada aos apóstolos. Hoje está à nossa disposição nos livros do Novo Testamento. A doutrina dos apóstolos hoje está registrada para nós nos livros do Novo Testamento. Essa é a doutrina dos apóstolos. Agora, é importante deixar claro que a doutrina nós chamamos de doutrina dos apóstolos. Mas a doutrina dos apóstolos é o ensino de Jesus que os apóstolos registraram e ensinaram. Por isso nós chamamos de doutrina dos apóstolos. Terceiro subtópico, o ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico, né? Os apóstolos, os primeiros, aqueles que seguiam Jesus, que viram Jesus, que andaram com Jesus, incluindo Paulo, o colégio apostólico, nós chamamos assim,
e já tratamos nessa revista, nas lições, deve ter aprendido, o professor aprendido aí, os alunos aprendido sobre o ministério do apóstolo. Então, os primeiros mestres nas Escrituras foram os apóstolos, aqueles do colégio apostólico, Pedro, Tiago, João e todos eles ali foram os primeiros mestres. A igreja ela começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares, era começado ali a ensinar a palavra de Deus e ia crescendo, formando igrejas. E aí, falando aos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre. Nós temos o exemplo disso lá em Atos 20, do 19 ao 21, o professor pode ler com a classe também. Deus, então, havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja primitiva. E temos o exemplo em Antioquia, lá em Atos 13, nós vemos que a lista de profetas e doutores que o Senhor levantou, que o Senhor capacitou, que tinham o dom sobrenatural do Espírito de ensinar. Eles eram capacitados, também buscavam conhecimento, mas eles eram dotados por Deus de uma capacidade sobrenatural do Espírito Santo. Eles eram mestres e doutores, tinham esse dom ministerial. Olha que maravilha! Nesse ponto nós podemos ir para a dinâmica 2. O título dessa dinâmica é Doutrina dos Apóstolos. E ela pode ser útil para as aulas da escola bíblica, com temas de doutrina, ensinar, aprender, dons ministeriais, conhecimento, tudo isso vai estar envolvido nessa dinâmica Doutrina dos Apóstolos. Como é que o professor vai fazer? O professor vai levar jarras com água, pode ser 2, pode ser 1, pode ser 3. O professor vai ver aí a disponibilidade. Eu tenho aqui uma, mas o professor pode levar 2. Pode ser jarra, pode ser garrafa. Algo que possa encher com água para servir, tá certo? Então, geralmente jarra, geralmente uma garrafa, é o que a gente usa para servir suco, servir água, tá certo? O professor vai levar 2. E essas 2 garrafas, por exemplo, o professor vai escolher 2 alunos, aleatoriamente, escolha 2 alunos e entregue essas jarras para esses alunos, para esses 2. E para os outros alunos, o professor vai entregar copos. Pode ser copo descartável mesmo, entregue um copo para cada aluno. Então, vamos recapitular. 2 alunos receberam jarras ou garrafas e os outros vão receber copos. Isso o professor já pode explicar. Da mesma forma como alguns receberam jarra e outros copos, alguns na igreja receberam um dom ministerial de mestre ou doutor. Alguns foram capacitados por Deus de uma forma diferente. Olha que interessante. Assim como a jarra tem a capacidade de servir água aos outros, aquele que tem o dom de mestre, ele também serve com os ensinos de Cristo, à igreja, para edificação. O professor vai pedir para que os 2 alunos que receberam a jarra, as garrafas, eles vão encher de água. Vai lá e enche de água. Dependendo da sua congregação, da onde você está ensinando, ele vai buscar a água onde está disponível. Diga que é água potável que os alunos vão precisar beber, né? O grupo vai precisar beber. Então eles talvez vão buscar um bebedouro, né? Se tiver aí, ou na torneira, se a água for potável da torneira, ou ainda eles podem buscar de um galão, né? Não sei. Aí vai depender de acordo com o seu grupo, com a sua sala. E aí, enquanto eles estão indo encher, o professor pode comentar para a classe que para servir a água de uma forma mais eficaz é necessário usar a jarra. Porque não seria viável levar todos os alunos com seu copinho e ir lá, ou um aluno com um copinho e ir lá, pegar um copinho, trazer e colocar no outro copinho do outro aluno. Aí ele volta lá com o mesmo copinho. Então, Deus capacitou alguns com um modo sobrenatural de ensinar, para que fique fácil para ensinar a todos e para edificar todos de uma forma mais eficaz e excelente. Foi por isso que Deus levantou alguns para o ministério de doutor com esse poder sobrenatural. Quando os alunos voltarem com as jarras ou as garrafas cheias de água, o professor vai perguntar: de onde vocês pegaram essa garrafa? E eles vão responder: pegamos da torneira, ou pegamos do galão, pegamos do bebedouro. Então, a resposta vai variar de acordo com a sua necessidade, aí, com a forma com que a congregação aí, dá a água para o povo. E aí o professor vai falar: muito bem, então dentro da jarra de vocês tem água do bebedouro, né? Tem água da torneira, tem água do galão, não é assim que a gente chama? Alguns chamam de água da rua, né? Não é assim? Muito bem, mas nós chamamos assim a água, porém a gente sabe que a água não vem da torneira, a água não vem do galão ou não vem do bebedouro, não é ali que ela sai. Ela vem de uma fonte, de um manancial, de um rio, vem de outro lugar. Mesmo nós chamamos ela assim, a água do bebedouro, a água do galão. O que isso representa? Isso vai representar que o galão, a torneira e o bebedouro, eles só são os meios pelo qual passou a água.
Assim também a doutrina dos apóstolos. Quando nós falamos de doutrina dos apóstolos, nós não estamos falando que os apóstolos inventaram essa doutrina, que é deles que saíram. Não, eles eram os meios. A fonte era Jesus. Eles pegaram os ensinos de Jesus e transmitiram à igreja primitiva e escreveram nos livros do Novo Testamento. Essa é a doutrina dos apóstolos. Olha que interessante. Por mais que nós chamamos de água da torneira, a água, ela não foi feita na torneira, né? Ela veio de uma nascente, ela veio de algum lugar. Assim também a doutrina dos apóstolos. Ela não veio dos apóstolos, ela veio de Cristo, ela veio de Jesus, essa doutrina. É importante então, professor, deixar claro que a torneira, bebedouro ou galão representam os apóstolos e os ensinos que eles deixaram registrados no Novo Testamento. E assim como os alunos que tinham a jarra, eles foram buscar água nesses lugares, assim também aquele que tem o chamado, que tem o ministério de mestre e doutor, ele vai até a Bíblia, até o Novo Testamento, e ele busca na doutrina dos apóstolos a água viva, a palavra do próprio Deus, e traz até os irmãos e os serve de um modo todo excelente. Aí o professor vai pedir para que esses alunos que estão com a jarra sirvam os outros alunos. Então peça para que eles vão, de aluno por aluno, enchendo os copos de cada um. E se necessário for, acabou a água da jarra, fale para o aluno, volte lá buscar mais água. E isso vai representar que aquele que ensina precisa estar sempre buscando conhecimento e aprendendo constantemente para que possa sempre servir. Parou de buscar, para de servir. Parou de aprender, para de ensinar. Assim é na igreja. O professor pode concluir ainda dizendo que se o aluno com a jarra não for enchê-la, ele não será útil para servir a classe. Da mesma forma, aquele que quer ensinar, mas não está disposto a aprender e buscar mais de Deus e de sua palavra, não será útil para a edificação do corpo de Cristo nesse ministério. Amém, meus irmãos? No terceiro tópico diz lá a importância do dom ministerial de mestre. É importante esse dom? É necessário? Vem o primeiro subtópico respondendo isso, uma necessidade urgente da igreja. É para ontem, como alguns dizem. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas, chamadas, capacitadas para esse fim, para esse propósito. Não são todas as pessoas que reúnem informações exegéticas, históricas, literárias da Bíblia, aplicando-as como necessário. Aqui nós temos duas situações. Existem aquelas pessoas que não vão atrás de informações históricas, literárias da Bíblia, não vão entender o texto, o seu contexto, tem gente que não vai. E esse também já não serve muito para ensinar. Mas tem outros que até vão, buscam muita informação, muito conhecimento, mas na hora de aplicar, não aplica, joga as informações para o aluno. Ele não procura se colocar no lugar do aluno e fala, será que se eu fosse aluno eu ia entender o que eu vou falar? Será que eu falando todas essas palavras em grego e hebraico, o aluno vai entender alguma coisa? Então nós precisamos nos colocarmos no lugar do aluno, sentar, sabe, e ouvir aquilo que nós estamos falando e entender. Porque não são todas as pessoas que unem todas essas informações e aplicam de forma correta. O pastor Elinaldo Renovato, no seu livro, ele diz assim, a necessidade do ensino da palavra de Deus requer pessoas preparadas para ministrá-la com sabedoria, graça e unção da parte de Deus. Essas pessoas não se consideram superiores aos demais obreiros pelo fato de terem recebido o dom de ensinar, mas pela dedicação constante ao estudo e à pesquisa bíblica, reúnem informações e subsídios extraídos das Escrituras para compartilhar com toda a igreja. Esse é o ministro do ensino, aquele que ensina, aquele que está servindo nesse ministério. Ele busca informação e vai averiguar na Bíblia. Nós podemos ler outros livros, é importante ler outros livros que falem da Bíblia, de autores que a gente sabe que não vão ferir, não vão deturpar o sentido bíblico, é importante conhecer mais, mas saiba que o nosso foco é as palavras de Jesus, aquilo que Jesus nos ensinou, que está registrado na palavra de Deus. Deus concedeu à sua igreja mestres, e é preciso que a igreja invista neles também, capacite, dê cursos de capacitação, invista nos seus professores aí na sua igreja, faça uma reunião, faça um curso, leve ministros, pessoas que ensinem. Para ensinar os seus professores, eles precisam também ser atualizados de acordo com as novas gerações que vêm surgindo. É preciso também atualizar, não a palavra, que a palavra não precisa ser atualizada. É preciso que o professor alcance as mentes e os corações desses alunos de uma forma eficaz, que isso deixe bem claro. E para isso é necessário oração, é necessário estudo da palavra, é necessário preparo, como vamos falar daqui a pouco.
Muitas vezes, por absoluta falta de preparo de muitos obreiros, o que acaba predominando nas igrejas é a superficialidade bíblica. Ou seja, a pessoa ela não quer se aprofundar no conhecimento bíblico, ela não quer entender o que está ali. Por exemplo, ela sabe de cor o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas ela não sabe como aplicar na vida dela, ela não consegue entender que se o Senhor é o pastor, aquele que cuida de nós, ovelha, nada nos falta, nós estamos satisfeitos, porque nós temos tudo, então nada nos falta. Precisa entender como é isso na prática. E quem vive na superficialidade bíblica não sabe o quanto Deus tem falado através disso. Então a pessoa fica na superfície. E por isso, não são poucos os crentes que, por não conhecerem a palavra de Deus, estão sendo destruídos pelos costumes mundanos. Vêm outras pessoas, falam qualquer coisa, inventam qualquer coisa, utilizam um texto bíblico e acaba levando essa pessoa para o mundo, porque ela não está com as suas raízes fundadas na palavra de Deus. Segunda coisa que pode acontecer por falta de preparo dos obreiros é a infantilidade espiritual. Aquela pessoa que não é espiritualmente madura. São meninos, né? Os quais são instáveis, facilmente enganados pelas falsas doutrinas dos homens e suscetíveis ao artificialismo enganoso. O crente permanece infantil quando tem uma compreensão inadequada das verdades bíblicas e pouca dedicação a elas, é o que diz a Bíblia de Estudo Pentecostal. Então nós não podemos ser como crianças espirituais. A criança espiritual, ela não sabe falar corretamente o que está na Bíblia, não consegue entender o que está na Bíblia, ela não caminha, ela nunca cresce, ela sempre continua naquela mesmice, nunca se aprofunda na Bíblia e nem tem a sua vida parecida com Cristo. Ela aceitou Jesus, continua do jeito que está, não continua infantil, menino espiritual, seu caráter não está sendo moldado por falta de preparo de muitos obreiros que não conseguem ensinar, ou não sabem ensinar, ou não se dedicam. E, por conta de tudo isso, tem um aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres que querem enriquecer, levando essas pessoas para doutrinas errôneas, para invencionices, modismos, né? Como se de repente sai por aí alguém falando, estou vendendo mouse santo aí na sua igreja, vamos comprar que você vai ser curado. E muitos acabam caindo porque não entendem, não tiveram o ensino bíblico genuíno para ser edificado na palavra. E aí acabam caindo, vão lá, compram porque querem ser curados e acabam sendo curados nada. Quebram a cara, se chateiam por causa de mentiras de falsos mestres que querem ganhar dinheiro. Esse dom do Senhor, então, é para a igreja amadurecer em todas as dimensões, para que a igreja cresça, não seja mais criança, sabe? Não é qualquer um que vai dar um pirulito e você vai aceitar. Não. Eu reconheço, eu sei o que é certo e o que é errado. Ou seja, ao mesmo tempo que a igreja cresce, vai sendo desmascarado os falsos ensinos. Efésios 4,14 diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, nós, conforme vamos aprendendo, não vamos sendo mais como crianças imaturos, mas não vamos permitindo que os falsos ensinamentos nos influenciem, nós vamos conhecendo. Oséias 4,6, o próprio Deus dizendo, ele disse assim, meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Ou seja, porque o povo não queria conhecer mais de Deus, ele acabou sendo destruído. E nós não queremos que a nossa classe seja destruída, que os nossos alunos sejam destruídos, por isso vamos levar o genuíno ensino bíblico para eles. Pastor Elinaldo Renovato, comentarista dessa lição, em seu livro de apoio, ele nos diz, nos tempos pós-modernos, esses tempos que vivemos, mais do que nunca existe a necessidade de bons ensinadores. Há questionamentos e problemas que não havia há alguns anos. E muitos pastores não estão preparados a dar respostas adequadas ao rebanho. Vem vindo uma geração com diferentes problemas do que a outra. Mas a Bíblia tem todas as respostas para esses novos problemas. A dificuldade está em que a ferramenta, o pastor, o obreiro não está preparado para responder às necessidades deles, às perguntas que essa geração vai fazer. Porque não quer ir atrás na Bíblia para verificar o que a Bíblia diz sobre isso. Então precisa ter preparo, precisa ter oração, precisa sim buscar o Espírito Santo com esse dom ministerial aqui. A responsabilidade de um discipulado contínuo é o segundo subtópico. O Senhor Jesus chamou-nos para ser seus discípulos por toda a vida. O discipulado não deve ser visto como umas lições da escola dominical, uma classe. É a classe do discipulado, tem as lições do domingo. Não, o discipulado não termina, é a vida inteira. Eu sou discípulo de alguém.
E esse alguém é discípulo de outro. Então, ou seja, eu posso discipular uma pessoa, essa pessoa vai discipular a outra, e sempre eu vou estar sendo discipulado por outra pessoa. Eu sempre preciso ter alguém para quem eu vou perguntar, olha, não entendi isso aqui no texto, o que eu faço nesse momento, o que a Bíblia nos indica, o que Deus fala. Eu preciso ter pessoas assim, para a glória de Deus eu tenho pessoas em quem eu vou lá e pergunto, olha, o que eu faço nesse momento? E tem muitas pessoas que têm me ajudado, conheci pessoas novas através do canal, mas tem os pastores nossos que nos auxiliam e que nos prestam esse discipulado. Então o discipulado não para, eu continuo aprendendo, você continua aprendendo, o seu aluno vai sempre continuar aprendendo, isso não pode parar. É isso que Jesus quis nos dizer, que nós precisamos ser discípulos. Quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. Você já parou para ver a importância do ensino? Esse cargo que você tem de professor, esse ministério que você está atuando, é importantíssimo, porque você está contribuindo para que crianças se tornem adultos, espiritualmente falando. Aquele que não sabe falar vai aprender a falar, aquele que não sabe andar vai aprender a andar. Ele vai deixar de ser criança para ser adulto. E se nesse processo de criança para adulto você ensinar alguma coisa errada, ela vai falar errado, ela vai andar errado, ela vai comer errado. Isso pode gerar morte espiritual. Então, o professor, aquele que é mestre, como já dito na Bíblia, nós receberemos maior juízo. Aqueles que querem ser mestre receberão mais duro juízo, porque nós temos uma responsabilidade muito grande. A Bíblia Brasileira de Estudo diz assim, o propósito da maturidade espiritual é que os cristãos não sejam mais facilmente enganados por falsos líderes espirituais. Um dos sinais da maturidade espiritual é a capacidade de discernir entre a verdade e a mentira e de perceber a manipulação de líderes mal intencionados. Quer saber se sua classe está aprendendo? Saiba, veja e teste eles para ver se eles estão entendendo qual que é a diferença daquele ensino para esse. Eles estão conseguindo discernir que aquele é um falso ensino, que aquele é uma heresia, ou eles não conseguem discernir ainda? Se não conseguem, reveja, professor, a forma com que você está ensinando. Precisamos ensinar de uma forma que os alunos aprendam e reconheçam o que é falso e o que é verdadeiro. E isso o Senhor tem capacitado eu e você, o Espírito Santo está aí para nos ajudar. É um aprendizado diário, permanente, contínuo, tanto para quem é discipulado, quanto para quem está discipulando. Discipulado não para, continua, sempre aprendendo. Se a gente parar de aprender, vamos parar de ensinar. Terceiro subtópico diz lá, requisitos necessários ao mestre. O que é preciso para ser um mestre? O que é preciso para a gente reconhecer, para que a igreja reconheça aquele que tem o chamado, aquele que tem o ministério de mestre? Primeiro, ele precisa ser salvo em Cristo. Como assim? Ele precisa ter a certeza da sua experiência de salvação. Ele precisa acreditar no que ele está ensinando. Porque imagine se ele fala de salvação, mas ele mesmo não tem certeza da sua. Não pode. Ele precisa ter certeza da sua experiência. O mestre precisa ser salvo. Primeiro, esse é o primeiro. Então, eu também gostaria de deixar aqui mais uma citação do pastor Elinaldo, de seu livro de apoio, que diz: um bom mestre deve ser um obreiro aprovado por Deus, e não apenas nas faculdades de teologia ou seculares. Tem muito mestre por aí, irmãos, que são bacharel em teologia, doutor, pós-doutorado, mestrado, sei lá, e eles são bênçãos, isso é importante, mas eles só são aprovados lá na faculdade, porque por Deus eles não têm aprovação. Eles não creem no que ele ensina. Eles fizeram a faculdade, se acham superiores, mas não creem no que ensina. Agora, eu não estou dizendo que não é para fazer. Aquele que é mestre tem que procurar sim fazer uma teologia que é importantíssima. Teologia é estudo de Deus, mas tem que saber aonde estudar, né, o lugar certo para se estudar a teologia e também a forma certa de aplicar esse conhecimento, de se amadurecer. Tem que ser ensino bíblico, aprender a Bíblia para passar a Bíblia a estudar. Não se faz faculdade de teologia para se achar, se faz a faculdade de teologia para conhecer mais de Deus. Então, bom mestre tem que ser aprovado por Deus. O que ensina deve ser aprovado no testemunho pessoal, na vida familiar, na vida social e na igreja. Precisa ser aprovado em todas as áreas. Primeiro, então, precisa ser salvo. Segundo, precisa ter o hábito de ler. Como é que nós vamos ensinar se a gente não lê? Se a gente nem sabe o que está escrito na Bíblia, como vamos ensinar a Bíblia? O hábito da leitura era levado a sério desde os tempos de Paulo. Paulo tinha livros e lia. E nós precisamos ler. Irmãos, é vergonhoso. Olha, o fato de que, se você que é professor da escola bíblica ainda não leu a Bíblia inteira pelo menos uma vez. Ah, irmão, mas eu tenho dificuldade. Irmão, você sabia que a Bíblia ela pode ser lida de uma capa a outra em 72 horas?
rapidamente. Claro, se você não parar para comer e para dormir, tudo bem. Eu estou falando assim, mas se você ler 1 hora por dia a Bíblia, em 72 dias, no mínimo, 78 talvez, você vai conseguir ler a Bíblia toda. Agora, é claro, é importante não ler corrido, ler sem entender. É necessário ler e entender. O hábito de leitura do professor tem que ser diário, o professor tem que ter um devocional, todos os dias estar lendo. Não é só chegar lá no sábado e, vou ler a lição, vou ler um versículo e tá bom, e no domingo você vai dar aula. Não. Nós temos a nossa revista e ela já é embasada dessa forma. Existe a leitura diária, todos os dias tem um versículo para você ler. Você pode ler todo aquele capítulo e o professor vai entendendo a lição durante a semana. Nós, do Texto Áureo, disponibilizamos para os irmãos, lá na nossa página no Facebook, uma imagem que os professores podem compartilhar da leitura diária. Uma imagem bonita, o professor pode pôr no status do seu WhatsApp, pode compartilhar nos grupos com seus alunos o versículo do dia que vai ter a ver com a lição do próximo domingo. Se você quiser, entre lá na nossa página no Facebook, Texto Áureo, lá no Facebook você vai encontrar. E também no nosso site do Texto Áureo. É uma novidade que eu vou falar para os irmãos, tem lá no nosso site do Texto Áureo. Você pode digitar aí lá na barrinha do Google do seu celular, www.textoaureo.com.br, vai direto para o nosso site, lá você seleciona a revista, seleciona a lição e você vai ter todo um resumo da lição com essas citações que nós estamos dizendo e também as leituras diárias. O professor pode fazer o download dessas imagens, tá bom? Pesquisa lá, site do Texto Áureo, o primeiro resultado os irmãos vão encontrar e vai ser de grande utilidade. Agora, outra coisa, o professor precisa ser salvo em Cristo, precisa ter o hábito de ler diariamente e precisa ter o preparo intelectual. A Bíblia é um instrumento de trabalho do ensinador cristão, então não dá para você ensinar se você não se preparar. Se você não compreender o mundo da Bíblia, as questões culturais, linguísticas, exegéticas, saber tudo que a Bíblia diz, o contexto em que foi dito, para quem foi dito, por quem foi dito, como que a Bíblia foi escrita, tudo isso é importante o professor conhecer. É importante. Imagina um médico vai fazer uma cirurgia, ele fala, rapaz, que objeto é esse aqui? É o bisturi? Eu não sei usar. Você já imaginou uma situação dessa? É a mesma coisa o professor que chega na escola bíblica dominical, não sabe nem o texto que está escrito, não sabe quem falou, não sabe por quem foi escrito, quando foi escrito. Não dá, irmãos. A Bíblia é o nosso instrumento. A Bíblia é o nosso instrumento de trabalho. E falar em nome de Deus, ensinar, pregar, aconselhar é coisa séria. Não pode ser feito por qualquer um, nem de qualquer maneira. São necessários preparo e seriedade. É o que diz a Bíblia Brasileira de Estudo e nós estamos de acordo. Preparo e seriedade é necessário para o mestre. Falamos que precisa ser salvo, hábito de ler e preparo intelectual. E aí tem mais um coração em chamas, que eu vou traduzir aqui como sendo cheio do Espírito, apaixonado por Jesus. O mestre precisa ter amor naquilo que ele faz, com o coração cheio do Espírito Santo. Olha o que diz o comentarista. Precisamos alcançar as mentes, não só mentes, porque daí era o preparo intelectual, mas também os corações. Aí tem que ser cheio do Espírito Santo. Precisamos alcançar mentes e corações dos nossos dias. E isto apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. Amém, meus irmãos? Então que nós estejamos essa chama no nosso coração ardendo por ensinar a verdadeira e genuína palavra de Deus. Nós vamos nesse momento para a dinâmica 3. Vamos lá. Essa dinâmica tem por título Características do Mestre. E ela vai abordar, entre tantos temas que vai abordar aqui, doutrina, ensinar, aprender, dons ministeriais e conhecimento. Como é que o professor vai fazer? O professor pode imprimir do nosso material, que está na descrição do vídeo, aqui tem um link, material em PDF, ou entre em contato conosco, está aqui o nosso WhatsApp, vai imprimir nesse material, e nesse material ele tem aqui, ó, lá no final ou no meio, o professor vai encontrar esses quadrinhos aqui, ó. O professor vai recortar. São 1, 2, 3, 4 quadrinhos, vai recortar. E cada quadrinho desse, o professor vai colar nos copos. Então, olha aqui, ó, tem o primeiro copo colado. Tá o outro copo aqui também colado. Vai colar em copos descartáveis. São 4 copos, o professor vai levar. E em cada um deles vai estar escrito algumas características. 2 copos terão características iguais. 2 copos, então, vão ser com as mesmas características e os outros 2 características diferentes. O professor pode dizer para a classe que aqui cada copo representa uma pessoa. E essas pessoas têm as características. O professor vai pedir para que a classe identifique qual deles pode ser um mestre. Ou é chamado, vocacionado para o mestre, tem esse dom ministerial de mestre. Aí o professor pede para que um aluno venha até aqui à frente
e leia as características. Quando ele lê, a classe, o grupo, vai dizer, esse não serve para semestre ou serve. Se tiver alguma coisa que não dê para semestre, não dê para ensinar, para ser usado por Deus no Ministério do Ensino, a igreja, a classe, o grupo vai falar, esse não serve, e aí o aluno vai tirar. Então vamos lá, vamos fazer como se fosse no momento da dinâmica. O aluno vai chegar, vai ler. Olha, característica desse aqui, soberbo, não gosta de ler, mas tem preparo intelectual. Serve ou não serve para ensinar? Não. Se ela é soberba, irmãos, se ele não gosta de ler, ele não serve para ensinar, então tire ele de lado. Vamos lá. Próxima característica, não crê no que ensina. Há hábito de ler, ele lê todos os dias, mas ele é preguiçoso em buscar o preparo intelectual. Dá para ser mestre ou não? Não, esse não dá. Então separe também de lado. E aí, sobrou 2. A característica desse aqui, o aluno vai ler, salvo em Cristo, hábito de ler e preparo intelectual. Eu estou pegando na mão, mas não deixe o aluno pegar. Deixe todos os copos, só depois que vai desclassificar que vai tirar. Deixe os 2 copos sobre a mesa. Então, salvo em Cristo, hábito de ler, preparo intelectual. Pode ser mestre? Pode. E lê o outro lá. O outro também está igual. Salvo em Cristo, hábito de ler, preparo intelectual. Ele tem a certeza daquilo que ele prega, ele é salvo, ele tem o hábito de ler, ele lê todos os dias e ele é preparado intelectualmente para ensinar. Os 2 podem ensinar? Os 2 são iguais, não são? Aí o professor fala, os 2 não são iguais. Há algo diferente. As características por fora estão iguais, mas tem algo diferente. Aí deixa os alunos comentando, deixa lá eles vendo o que é. Aí o professor vai falar, peça para o aluno que está mais perto, para que ele dê um assopro bem forte aqui. E aí o aluno vai vir e vai assoprar e ó. Foi embora. Mas não era salvo em Cristo, não tinha hábito de ler, não tinha preparo intelectual? Tinha. Mas sabe o que ele estava? Vazio, ele não estava cheio do Espírito Santo. Esse copo está cheio de água e isso vai representar algo maravilhoso. O professor pode concluir dizendo que, embora todos tivessem boas características, somente um permaneceu por estar cheio, representando assim que também que somente está apto a permanecer no ministério de ensino, ensinando. Aquele que tem todas as características que nós lemos, salvo em Cristo, hábito de ler, preparo intelectual, mas que ainda é cheio do Espírito Santo, tem um coração que arde em chamas por esse ministério. Assim como somente esse copo tinha água para saciar a sede, somente esse aqui tinha água para saciar a sede de quem precisasse, assim também, somente aquele que tem todas as características e é cheio do Espírito Santo, que ensina a palavra de Deus pura, que tem a água sem mistura aqui dentro, ele pode ser útil nesse ministério e pode alcançar as mentes e os corações em nossos dias, saciando a sede de Deus que há nas pessoas que estão aprendendo. Nesse momento, nós vamos para a conclusão. A conclusão diz assim: é disso que nossas igrejas precisam, homens cheios do Espírito, mas do mesmo modo com a mente iluminada, para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. É isso que diz em 1 Pedro 3,15, a mente preparada para responder com mansidão. Precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, que falem a palavra de Deus, pura, sem mistura, que estejam dispostos a servir ao Senhor. Vou deixar para encerrar uma citação da Bíblia de Estudo Pentecostal, que diz assim: a igreja tem a responsabilidade de salvaguardar a verdadeira e original doutrina bíblica, o ensino bíblico que se acha nas Escrituras, e transmiti-la aos fiéis sem transigência, nem corrupção, sem adulteração de nada. Fica subentendida assim a necessidade do ensino bíblico na igreja. É necessário ter mestres na igreja e é de suma importância. Por isso, você que tem esse chamado, se esmere em buscar conhecimento, mas em buscar a presença do Espírito Santo. Ele está aqui comigo, está aí com você e no momento da aula vai te ajudar a ministrar essa aula. Você crê assim? Amém? Então nós agradecemos aí, não esquece de deixar o seu like aqui, deixa aqui o seu comentário da cidade que você está falando, se você está ministrando essa lição, e fazendo isso, você vai ajudar com que não só você seja alcançado por essa aula, mas que outras pessoas também sejam alcançadas. Compartilha nas redes sociais, nos grupos, visita o nosso site, a nossa página no Facebook, vai te ajudar muito. Se tiver dificuldade em baixar material, entre em contato conosco. Tá certo? Deus continue abençoando a cada um dos irmãos e que você tenha uma excelente aula com a presença do Espírito Santo.